Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais algumas questões da Olimpíada Brasileira de Química. Então vamos lá. A primeira questão diz: considerando-se uma membrana semipermeável, como a parede de uma célula animal, separando duas soluções aquosas de sulfato de potássio, soluções A e B, com pressões osmóticas diferentes, considere a pressão osmótica de B maior que a de A, é correto afirmar que... E as alternativas são: letra A, haverá maior transferência de água de A para B, haverá maior transferência, letra B, haverá maior transferência de água de B para A, letra C, haverá maior passagem de íons hidratados de A para B, letra D, a maior passagem de íons hidratados de B para A, e letra E, não haverá passagem de espécies químicas de um lado para o outro. Então, para responder essa questão, a gente tem que entender três conceitos básicos. Ela é bem simples, mas a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro, o que é uma membrana semipermeável? Isso a gente tem que ter em mente. Então, uma membrana semipermeável é uma membrana, como se fosse uma parede, um filme, que permite somente a passagem de solvente de um lado para outro do sistema. Então, com essa informação, a gente já pode eliminar as alternativas C e D, porque nelas elas dizem, né, que o que ocorre são a passagem de íons de um lado para o outro, tanto de A para B quanto de B para A, não importa. Então, mas essas alternativas dizem que o que passa de um lado para o outro são íons, só que a membrana semipermeável permite a passagem de solvente, e o solvente aqui é água, e não os íons de potássio. Então a letra C, a letra D a gente já elimina. Então se houver passagem de alguma coisa, vai ser de água. Então a gente não pode eliminar a letra E ainda, né? A gente tem que entender, a gente tem que saber se vai ocorrer ou não a passagem de água. E para isso, a gente tem que entender também o que é osmose e pressão osmótica. E vamos lá. Eu trouxe aqui essa imagem para representar melhor. Então temos aqui a membrana semipermeável e aqui deste lado do pote, do becker, vamos dizer assim, temos a solução que está mais concentrada e do outro lado da membrana temos a mesma solução, né? São os mesmos componentes, só que aqui desse lado ela está mais diluída. Então aqui, desse lado a solução é mais concentrada e desse lado é mais diluída. A osmose é justamente a passagem de solvente do lado mais diluído para o lado mais concentrado, que é para equilibrar essas concentrações. Então, daqui, já aqui na segunda imagem, a água passa, dá para ver que o volume deste lado está mais alto do que desse, do lado mais concentrado, passa água para esse lado por meio da membrana, para ocorrer a diluição desta solução. Então, a osmose é a passagem do solvente por uma membrana para um meio mais concentrado. Então, a água aqui estava no meio mais diluído e passou para o meio mais concentrado. Então, já que a gente entendeu agora o que é osmose, vamos entender o que é essa pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre um sistema para evitar que a osmose ocorra. Ou seja, eu tenho que fazer uma pressão sobre esse sistema para evitar da água ser transferida por meio dessa membrana para esse lado. Essa pressão, que evita que esse solvente seja transferido para esse lado, ela é chamada de pressão osmótica. Então, entendendo o conceito de pressão osmótica, a gente pode analisar aqui a informação que a questão nos dá. Ele diz que a pressão de B é maior do que a de A. O que isso significa? Significa que eu tenho que exercer uma pressão maior sobre a solução B do que sobre a solução A para evitar que ocorra a osmose. Então, tomando como exemplo a nossa imagenzinha aqui, coloquei aqui em miniatura, qual desses dois lados seria o A e qual desses dois lados seria o B? Bom, isso é fácil perceber. Olha, este lado está mais concentrado, então a osmose vai ocorrer naturalmente, passando a água, né, deste lado mais diluído
para este mais concentrado. Então, para evitar isso, eu tenho que exercer uma pressão maior deste lado mais concentrado para evitar que a osmose ocorra. Ou seja, o lado B é o lado mais concentrado e o lado A é o lado mais diluído, porque a pressão osmótica deste lado é maior do que deste. Agora que sabemos, pela nossa representação, qual é a solução A e qual é a solução B, fica fácil responder a questão. Por quê? Se esta é a solução A, significa então que vai ocorrer passagem, e ela é a mais diluída, né? Esta é a solução A e ela é a mais diluída, vai ocorrer a passagem do solvente, ou seja, da água, de A para B. Qual é a alternativa que nos diz isso? Haverá maior transferência de água de A para B. E a resposta certa é a letra A.